Olá! Nos últimos programas abordamos a Lei do Distrato, promulgada no final de 2018. Por ser nova, esta lei vem gerando muitas dúvidas dentro do mercado. Portanto, vimos por bem realizar mais uma entrevista com um advogado especialista do segmento imobiliário para que você possa ter o mais amplo esclarecimento possível sobre este tema. Eu entendo que da forma como ela foi colocada agora, ela ajuda, tá? Não existe nenhuma possibilidade, por exemplo, de o corretor perder o valor que foi pago de corretagem. Inclusive nos casos em que a construtora descumpre o contrato ao não entregar no prazo, justificando pelo consumidor a extinção do contrato por culpa da construtora, eu entendo que aquele valor que tem que ser devolvido integralmente para o consumidor deve ser devolvido justamente pela incorporadora. O corretor não vai ter prejuízo nesse tipo de situação, apesar de que a lei não foi bem clara nesse sentido, mas o entendimento que se faz a partir do texto dela é esse. E vamos ser justos, né? O corretor realizou o trabalho dele, que foi fazer a concretização do negócio. A partir do momento que está assinada a promessa de compra e venda, o negócio está concretizado e a prestação do serviço do corretor foi perfeitamente concluída. A lei agora, ela, para poder, digamos, regulamentar cláusulas contratuais que afetam o consumidor, ela exige que as cláusulas sempre estejam obedecendo o princípio da transparência, ou seja, tudo deve estar perfeitamente combinado. Por exemplo, se o corretor recebe a corretagem, tem que estar escrito claramente qual é o valor da corretagem, destacado do valor que foi negociado. Tá? Então tem que ter o valor da corretagem e o valor que foi negociado. Além disso, tem que ser especificado qual é o nome do corretor que está recebendo. Se houver mais corretores envolvidos na negociação, todos eles têm que estar descritos. Com isso, caso haja algum tipo de inadimplemento, né, que o corretor precise buscar esses valores, ele vai conseguir, inclusive, com mais facilidade, tutelar o direito dele na justiça. Agora, na verdade, sempre é bom que seja o que for ajustado entre as partes, seja colocado em um instrumento, né? A gente sempre recomenda isso porque a maior parte dos problemas acontece justamente pela falta da formalização. Agora, digamos mais do que nunca, né? Como a própria lei tem determinado que isso deve fazer parte do contrato, ele deve buscar sempre trabalhar ali com um contrato bem redigido de acordo com o que a lei está determinando. Com certeza, né? Ela é uma lei nova, inclusive existem várias normas ali que se contradizem, então possivelmente haverá muita discussão na justiça em relação a isso. Então, para que o corretor tenha a maior segurança no negócio que ele está fazendo, em caso de dúvida, ele tem que buscar um especialista para que o especialista pelo menos mitigue um pouco o risco dele. Eu não vou dizer que o advogado vai ter condição de afastar totalmente eventual risco, até porque é uma lei que a gente já consegue de antemão imaginar que haverá muita discussão. Porém, o advogado tem condições de fazer uma análise mais complexa da situação e do que pode repercutir aquele negócio dele, até onde pode ir aquilo que ele está negociando, para que ele possa ter daí subsídios, ter informações e conseguir realizar o melhor negócio. Na minha opinião, sim, porque o que acontece? Como a maioria das discussões em relação ao desfazimento do negócio, ao distrato que chamam, elas acabavam sendo resolvidas na justiça, poderiam haver entendimentos diversos. Por exemplo, um juiz entendia que tinha que devolver 10% do valor pago. Desculpe, que poderia ter uma multa de 10% sobre o valor pago, outra 25% sobre o valor pago, outra até 50%. Isso sempre dependia da análise de um juiz. Tá? Então, com a lei uniformizando esse padrão, e é claro, isso tem que constar expressamente do contrato e em cláusula destacada. Além de estar no contrato, tem que destacar essa cláusula. Tá? O que vai acontecer se não obedecer isso? Essa cláusula pode ser anulada e a discussão voltar para a justiça daí para decidir qual é o valor da multa. Mas voltando a isso, como existe uma certa segurança do que pode acontecer, então as pessoas, as incorporadoras podem ter mais tranquilidade em prever os impactos ali de eventual desfazimento do contrato por culpa do adquirente e com isso ter mais possibilidades de lançar novos empreendimentos. Enfim, é mais segurança para
para o negócio envolvido. A questão da transparência, como exige a lei ali, tem que ser muito transparente com o consumidor, porque isso decorre do próprio Código de Defesa do Consumidor, poderia haver um conflito ali, porque, digamos, essas cláusulas, algumas delas, elas impõem uma restrição de direito ao consumidor, então tem que ser destacada. Estar atento às normas que regem o mercado é ter muito mais argumentos no momento de concretizar uma transação imobiliária. E este é o nosso papel aqui na TV Cofesse. E você, corretor e corretora de imóveis, tem ainda o apoio de todo o sistema Cofesse Cresce para ajudá-lo. Portanto, participe do seu conselho e esteja sempre integrado ao sistema. Bons negócios e até a semana que vem!